Olá! A cidade de Viçosa já se acostumou com o barulho da sirene do Corpo de Bombeiros, passando várias vezes ao dia pelas ruas da cidade. Mas o que eles fazem quando não há incêndios? Para que serve o Corpo de Bombeiros? Este é o tema do Sala Especial desta semana, que já está no ar. O terceiro pelotão do Corpo de Bombeiros de Viçosa foi inaugurado em dezembro do ano passado e reúne mais de 40 militares em diversas atividades. Muitas delas são desconhecidas da comunidade. Para falar sobre esse assunto, está conosco hoje o Tenente Márcio Lúcio Fernandes Barros, comandante do quartel. Muito obrigada pela sua presença aqui, Tenente. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado. O Corpo de Bombeiros está completando 7 meses, né? Foi inaugurado 7 meses, em isso. dezembro. E as pessoas da cidade já estão sabendo exatamente para que serve o Corpo de Bombeiros? Que a gente sempre liga a história de bombeiros com a história de incêndio. Mas né? Não é só isso, né? Não. Nosso serviço, ele abrange, né, além do serviço de incêndio urbano e incêndio florestal, nós temos o serviço de assistência pré-hospitalar, né, que é onde a nossa ambulância, que é a nossa unidade de resgate, desloca. Nós temos serviço também, né, com a SL, que é a nossa viatura de salvamento. Caso tenha algum acidente que a pessoa está presa nas ferragens, né, que a gente chama de encarceramento, né, essa viatura ela tem os equipamentos próximos para fazer o desencarceramento, retirar a pessoa da ferragem, a gente, né, imobiliza na prancha longa, coloca na unidade de resgate, a unidade de resgate leva até o hospital. Basicamente isso. Nós temos também as ocorrências, né, de prevenção, de vistoria, de fiscalização do comércio, né, de acordo com as normas de segurança contra incêndio e pânico, Serviço de Segurança contra Incêndio e Pânico. Então essa questão de acidente, hoje as pessoas têm que chamar o Corpo de Bombeiros e não a polícia? É o Corpo de Bombeiros. A questão é o seguinte, nós vamos dar prioridade basicamente para a vítima, né? Então, assim, o Corpo de Bombeiros ele vai fazer o registro de um boletim de ocorrência, mas os casos externos a isso, questão do veículo, o que originou o acidente, né, tal, aí já não é questão nossa mais, é questão da Polícia Militar, entendeu? Mas a questão de urgência e emergência, retirada da vítima, protocolo de assistência pré-hospitalar, tal, é toda do bombeiro. Mas é sempre bom lembrar que casos, né, como eu disse, casos alheios a isso, questão como se originou o acidente, não vai estar isso não vai estar no nosso boletim de ocorrência. Vocês fazem o registro da ocorrência, Sim. Mas o boletim, os detalhos, então o ideal é chamar os dois. Os dois, porque a parte de... A gente faz o relatório, né, que é o BO, né, que é o relatório de eventos, a gente faz basicamente do caso em si, da prioridade à vítima. Entendeu? Então, por exemplo, a vítima foi retirada das ferragens de um carro, aconteceu um acidente entre 2 veículos e tal, mas agora o caso, por que se originou aquele acidente? Se alguém avançou sinal, já não é caso do bombeiro, isso não vai estar registrado. Qualquer acidente, afogamento, acidente doméstico. Às vezes nos temos casos de idosos que caem dentro de casa, né, que a gente chama que é a natureza de queda da própria altura, né, porque é uma natureza que tem dentro de um protocolo nosso. São casos diversos, né, às vezes é um caso mais clínico, que é uma convulsão numa fila do banco, às vezes a pessoa está com muito calor, tá verão, né, ou tem algum caso de epilepsia, alguma coisa do estilo, dá uma crise convulsiva, né, a gente é chamado, né, faz o transporte dessa vítima para os hospitais. Mas vocês têm uma preparação para isso? Porque vocês não fazem só o transporte, não é um serviço de ambulância. A gente monitora, né, os sinais vitais, a gente não pode fazer, nós não somos formados a fazer uma intervenção invasiva na pessoa. Ou seja, aplicar um soro, isso daí a gente não faz. Nós fazemos o transporte e o monitoramento dos sinais vitais dessa vítima, dessa pessoa que está ali em situação que necessita do nosso serviço, até o hospital. Nesse meio tempo a gente mede a saturação, né, sanguínea, a gente mede a pressão, né, arterial, né, e, né, controla os sinais vitais, porque
Há casos que a pessoa pode até entrar em parada cardiorrespiratória ou uma parada cardíaca, alguma coisa do estilo. Então, nós sempre estamos monitorando para saber se vai ter que fazer ali uma reanimação cardiopulmonar, que é a massagem. Se precisar, vocês sabem fazer. Massagem cardíaca. Até parto vocês fazem. Já, aqui não, acho que aqui não aconteceu ainda, mas já tem vários, né? Tem alguns militares lá que são tem tempo de casa, né? Então, ele já... Um sargento lá outro dia estava falando que ele já fez acho que 15 partos, 20 partos. São mulheres que entram em trabalho de parto de repente, dentro da viatura, de um socorro. A gente tem é claro que nós vamos auxiliar o parto, né? Caso aconteça algum problema, tal, nós colocamos a mulher na posição, né, mais favorável para o parto e para o neném às vezes. E a gente leva para o hospital. Mas se o parto está acontecendo naturalmente, a gente só auxilia. Vocês têm uma formação para isso ao longo de quanto tempo? Como é que é a formação dos bombeiros? Vamos lá. A minha formação é de oficial, né? Então é o CFO, né, que é o concurso que é aberto ao público, né, de curso de formação de oficiais. A minha formação foi 3 anos, né, entre diversas disciplinas de salvamento de altura, salvamento terrestre, salvamento aquático, natação, educação física, direito, engenharia e administração. E gestão pública, gestão orçamentária. Então, é bem amplo a minha grade curricular do curso de formação de oficiais. Para você ter uma ideia, nós fazíamos mais ou menos 30 matérias por ano. Entendeu? E nós temos a formação de soldados, que aí no caso, o oficial, só voltando à parte oficial, ele vai ser um gestor, ele vai gerenciar. Né? E o soldado vai ser executor, ele vai executar, né? Ele que vai sair, claro que com chefe de guarnição, vai ser um sargento e tal, mas ele que vai sair, né, junto para atender as ocorrências propriamente ditas. Não que o oficial não possa atender a ocorrência, mas quem atende as ocorrências o tempo todo está lá, é um soldado, cabe o sargento e o subtenente também, às vezes. Então vocês são militares. Nós somos militares. Né? E já o curso de formação de soldados, que também é aberto, né, ao público civil para se inscrever, ele é basicamente 9 meses, contando com o estágio deles também. Né? Eles fazem matérias, também mesmo matérias de salvamento, né, de salvamento aquático, terrestre, salvamento em altura, incêndio florestal, incêndio urbano, mas é voltado para a parte de execução. Então, só para a gente deixar mais claro para o telespectador, em caso de acidente que envolva vítima, que tenha vítima, o certo é chamar, alguém machucou, não sabe que socorro dar, porque isso é importante dizer, né? A pessoa não é qualquer pessoa que pode socorrer um acidentado, exato. Colocar dentro do próprio carro. Às vezes a pessoa tem muita boa vontade, mas pode danificar, inclusive causar uma lesão na coluna. Exatamente, a cervical ela tem que ser mantida, por isso que então tem vítima. Né? Porque às vezes tem choques de carro que não tem vítima, só esbarrou e pronto. Aí já não é caso do Corpo de Bombeiros, é caso específico da polícia. Entendeu? Mas a polícia também é chamada, mas não para dar prioridade à vítima. A polícia ela vai mexer com o caso de que teve aquele acidente ali, entendeu? Aí já entra dentro da instituição da Polícia Militar, né? Que eu não tenho, né, como falar em quais casos que eles vão específicos. Mas teve vítima, tem que chamar o Corpo de Bombeiro. Ô, tenente, nesses 7 meses quase que vocês estão aqui, vocês têm noção já de quantas ocorrências vocês atenderam? Quais são as principais, pelo menos? As principais ocorrências que a gente tem aqui, basicamente acidente automobilístico tem toda semana. Não tem uma semana que não tenha acidente com automóveis, principalmente moto, entendeu? Tem alguns casos de atropelamento, mas choque entre automóveis é o que está tendo bastante. Aqui na zona urbana? Na zona urbana, principalmente. Nas rodovias também, né? Nós temos alguns acidentes. Geralmente na rodovia são acidentes mais sérios, né? Onde nós temos vítima presa às ferragens. Ali na frente do aeroporto, ali daquela região, é sempre o mesmo local, tem sempre acidente, é bom o pessoal tomar cuidado quando estiver vindo. Ali naquele trevo também que as pessoas chamam trevo de Cajuri, se não me engano, onde tem aquele depósito Pereira, ali também é um lugar que tem muito acidente. Aqui em Teixeiras está tendo bastante, nessa saída aqui, Viçosa e Teixeiras, né? Está tendo bastante. Por que isso acontece? As pessoas aqui não têm muito cuidado com as leis de trânsito? Mas eu acho que isso é em qualquer lugar, né? Em Minas, pelo menos eu trabalho só em Minas, mas em Minas, em geral, está tendo muito isso. Acontece também, um perfil das cidades pequenas é que elas estão atraindo muita população, né? O pessoal está saindo dos grandes centros e vindo para cidades menores, para fugir dos problemas de cidade grande.
E a cidade pequena ela não tem uma estrutura para aguentar tanto de veículo, entendeu? E esse aumento de população, fora que Viçosa conta ainda com a população flutuante, né, aqui da UFV e as outras faculdades particulares, né? Eu não sei se é porque a gente mora aqui, mas a gente tem a impressão que Viçosa tem mais moto que os outros lugares, né? Mas uma pessoa já veio aqui uma vez falando sobre o plano diretor de Viçosa, um arquiteto, se não me engano, e ele falou que o número de motos aqui é maior mesmo do que o normal para cidades do mesmo porte. E moto acontece mais acidente, acontece muito, acontece muito. E moto tem que tomar cuidado, porque o carro ainda tem a proteção, né, a moto não, você está exposto ali. É claro que está de capacete e tal, mas qualquer coisinha dá alguma escoriação, algum arranhão, e às vezes acontece coisas mais sérias, né? Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta falando qual é o papel do Corpo de Bombeiros na prevenção e nos incêndios, né, já que nós estamos chegando aí na época pior do ano para ter incêndios e para você conhecer um pouco mais a estrutura do Corpo de Bombeiros de Viçosa. Não saia daí que a gente volta já.